Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pode ficar sentados mesmo. Pai, te louvamos, te adoramos nesta noite, Espírito Santo, em mais uma aula que queremos mergulhar na tua presença, no teu amor e no teu poder. Nos instrui, nos ensina, revela a tua vontade que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós, Senhor. Nós oramos com um coração grato, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós paramos aí no pelagianismo, foi isso? Nós vimos sobre os marcionismo, né, docentismo, né, os modos dele, e o gnosticismo. Uma coisa que é importante a gente lembrar do gnosticismo é que a tendência a partir de agora é ele ficar muito forte. Por quê? Porque nós estamos entrando nos últimos tempos. Vai ser uma época onde o gnosticismo vai implantar muito forte. Se você observar, até algumas igrejas já têm estado debaixo desses costumes, desse pensamento, desse raciocínio dos gnósticos. Então é tempo da igreja ficar bem atenta. Eu tinha falado para vocês a importância de identificar. Como que eu identifico uma seita? Como que eu consigo observar ela e saber fazer a diferença? Se você pensar um pouquinho, pessoas que fazem escolhas independentes, pessoas que geram e cultivam opiniões egoístas, pessoas que concentram-se, a mentalidade delas está apenas em pessoas, quantidade, número. Comece a observar essas situações, pessoas que os seus atos e ações contrariam o princípio apostólico, o princípio doutrinário. Pessoas que trazem uma mentalidade que promove facções de todos os tipos, seja feitiçaria, seja rebelião, seja desobediência, insubmissão. Vou dar um exemplo para vocês, grave bem isso no coração de vocês. Eu montei um material de 8 princípios que estabelecem um líder. Quando eu terminar, eu passo para vocês. Eu vou estudar com o pessoal daqui, mas é legal. Um dos princípios é: quem não consegue dar feedback, quem não consegue dar relatório, quem não consegue ser submisso, é um propenso divisor do ministério. O cara dirige um culto, termina o culto, ele vai embora, o pastor não estava, ele não liga dando relatório. O cara dirige uma célula, um grupo familiar, uma casa de oração, um lugar de paz, termina o culto e não consegue dar um relatório. Por que muita gente se esbarra no casados para sempre? Porque se o cara não manda todos os relatórios para lá, ele pode até fazer o curso completo, mas no final do curso ele é reprovado como líder. O cara está dentro da igreja, mas ele promove facção. Então, todo aquele que promove, e aí a gente não está falando das facções criminosas não, né? Então, o melhor meio de identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não está aí na sua apostila? Esse é um material que eu tenho aqui só para você entender. E eu identifico com adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição: o grupo adiciona algo à Bíblia, ou isso, a Bíblia só não é suficiente, precisa mais alguma coisa? Então já é um ponto. Segundo, subtração: o grupo subtrai algo da pessoa de Jesus, por exemplo, a maçonaria, legião da boa vontade, testemunho de Jeová, kardecismo. Todos eles trazem uma refutação a respeito de Jesus. Jesus é um grande profeta, então subtrai. Terceiro, multiplicação: pregam a autossalvação, crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Então, adiciona, subtrai, multiplica e por último divide. Divide a fidelidade entre Deus e a organização. Você tem que obedecer a Deus, mas tem que obedecer a doutrina da denominação, da seita, da igreja. Por que é importante a gente ter essa identificação?
porque do ponto de vista da seita em relação à Bíblia Sagrada, do grego Bíblio, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pecado faz parte da vida do homem, tem que ter arrependimento. A salvação é por Jesus Cristo. E se não tiver fruto, não terá futuro. Se uma seita é identificada, as primeiras coisas que elas negam são isso. Agora a gente para e tira nossas próprias conclusões. Quantas pessoas a gente está vendo assim? Hoje o cara quer estar dentro da igreja, ele quer fazer parte da igreja, mas ele não quer ter santidade. Ele vai na festinha da família, ele quer beber. Ele que vai na festinha da família, ele quer fumar cigarro eletrônico. Ele quer ir na festinha da família, ele quer fumar narguilé. Ele não quer ser diferente dos caras. Então peraí, que diferença existe? E está cheio de seitas que você pode tudo. Estão comigo? Pelagianismo é o nome que se dá à doutrina criada por Pelágio, teólogo britânico e contemporâneo de Agostinho, provavelmente de sangue irlandês, que viveu em 360 e 400 depois de Cristo. Pelágio foi a Roma e ficou chocado com os padrões morais da cidade, por isso tentou fazer algo a respeito. Pelágio estava convicto de que a doutrina da total depravação humana era a causa de tantas pessoas evitarem assumir a sua responsabilidade moral. Isso foi um dos fatores da sua formulação teológica. Em 410 ele foi com o seu seguidor coelestiu a Ásia, ou melhor, a África do Norte, onde permaneceu por breve período. Isso levou a entrar em contato direto com Agostinho, que reprovou duramente sua maneira de pensar. Como que era a doutrina pelagiana? O nome feio parece pelado, né? Primeiro, viver isento do pecado é uma possibilidade humana, e nós sabemos que não dá. Segundo, o homem foi criado à imagem de Deus, e apesar da queda, essa imagem era real e viva. Não, a primeira coisa que o homem perdeu quando pecou e se afastou de Deus foi a personalidade, a aparência de Deus. Terceiro, a vontade humana sempre foi e continua sendo livre para escolher o bem. Não, a vontade humana era livre para escolher o bem ou o mal. É livre-arbítrio. 4. Não existe tal coisa como pecado original ou como pecado herdado. Sabemos que há uma sentença e uma herança. 5. Nem a queda de Adão no pecado e nem os maus hábitos de um homem desenvolvidos na sua vida podem anular o poder da sua vontade. Ou seja, ainda que ele peque, mas se ele tiver muita vontade de ser salvo, já dizia os antigos, de boa vontade o inferno está cheio. Está cheio de pessoas que têm boa vontade, que têm bons pensamentos, mas... Sexto, segundo Pelágio, Adão não se tornou mortal em face da queda do pecado, já foi criado como um ser mortal. Nós sabemos que não é bem assim. Sétimo, o pecado é um ato e não existe fora do ato, como se fosse alguma suposta natureza depravada da herdade. Sim, o pecado é um ato também, mas o pecado também, a Bíblia diz que ele bate à porta. O mundo jaz, o jazz não é música, o mundo jaz no pecado, o mundo controlado. Mas 8. O homem foi dotado de perfeição original e pode manter a mesma, e mesmo que venha a perdê-la, poderá recuperar. Então ele se mantém por si próprio. 9. Pelágio ensinava que cada criança nasceu com uma tábua rasa. A semelhança de Adão, enfrenta o problema da degradação, mas tem liberdade de escolher o bem ou o mal. Então ele quer dizer que a criança ou a pessoa já nasce com um nível e é ela que vai crescendo. Então não nasce em pecado, mas a Bíblia diz: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Na iniquidade já foi gerado. Pastor, a diferença em iniquidade e pecado? Iniquidade é raiz, é marca.
Pecado é aquilo que você faz. A iniquidade é uma marca de família. É um pecado constante que a família pode ter tido e de geração em geração Satanás tenta perpetuar. Pecado é aquilo que nós fazemos. Segundo Pelágio, o pecado original é uma impossibilidade. Olha os absurdos que os caras ensinam, hein? 11. Pelágio era a favor do batismo infantil, mas ensinava o que devia ser feito apenas como uma prática legítima e não remover pecados supostamente herdados. 12. Para Pelágio, os homens iluminados, mesmo sem ter nenhum contato com o cristianismo, eram passivos de salvação, ou seja, não precisava de Jesus para ser salvo. Tudo isso que esse camarada ensinou, ele não negava o poder da igreja, ele não negava Deus, ele não negava o Espírito Santo, ele não era contra a igreja, mas tudo isso ele queria colocar dentro da igreja. Olha como é sutil, como o diabo é sutil. Não temos nenhum problema com as luzes, a marca de fumaça, a bactéria, mas eu tenho que ter um cuidado, o que eu estou trazendo para dentro da igreja. Se o céu precisar das estratégias do inferno para a igreja crescer, então o céu faliu. Não é problema ter noites de louvor, cultos de louvor, festas black, festas disso, tudo isso nós podemos ter, desde que a gente não atraia o pecado. E é exatamente aí onde devemos ter um cuidado. Ok? Apolinarismo. O apolinarismo é o nome de uma heresia do século IV, que levava o nome do seu originador Apolinares, ou Apolinário. O jovem Apolinário nasceu entre 300 e 315 e morreu pouco antes de 392. Parece que viveu toda a sua vida em Laodiceia, ao sudoeste de Antioquia. Era um homem de capacidade tão rara e de santidade tão atraente que até mesmo seus opositores mais irredutíveis homenageavam seu caráter sólido. Ainda jovem, veio a ser um obreiro leigo na igreja de Laodiceia, sob o governo do bispo Teodoro. Apolinário foi excomungado por pouco tempo, por frequentar uma atividade ou uma religião, uma seita pagã. Em 346 foi excomungado pela segunda vez pelo bispo George. Apesar disso, a congregação niceana de Laodiceia elegeu como bispo. Olha o que a igreja fazia com o cara. Mesmo sabendo da sua vida regressa, colocava e confiava e colocava. Qual que era a doutrina dele? Vamos ver aí. O desvio central do apolinarianismo da ortodoxia posterior de Calcedônia começou numa tricotomia platônica. O homem era visto como corpo, alma sensível e alma racional. Era um corpo sensível, com uma alma sensível e com uma alma racional. Apolinário achava que se a natureza humana de Cristo não foi diminuída de alguma maneira, então um dualismo seria o resultado. Ou seja, Jesus tinha uma alma sensível e uma alma racional. Não estou falando de espírito. Está dizendo como tinha duas almas. Uma que era sensível e uma que era racional. Por isso Jesus conseguiu vencer o pecado. E eu fiquei pensando ontem, o diabo não respeitou 40 dias de jejum de Jesus. Você acha que o diabo vai respeitar nós hoje? A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e depois foi tentado. Pensa nisso. Tem uma revisão aí na de vocês? Tem? Aprendemos nessa lição que não existe uma só religião e que
que trazem suas doutrinas 100% de mentira. Aprendemos também que pior do que a mentira é a meia-verdade. Irmãos, uma meia-verdade ela destrói. Uma mentira, quando é uma mentira, você já se afasta dela. Então pensa um pouquinho. Sabemos que meia mentira é uma mentira inteira. Mas quando uma... Mas uma meia mentira soltada dentro da igreja, ela se torna meia verdade. E meia verdade destrói. Seja a vossa palavra sim, sim. Não. Mesma coisa. Eu não posso comer metade do cordeiro. A revelação é o cordeiro para cada família, e toda família deve comer o cordeiro inteiro. Então a revelação ela é toda e completa. Não tem meia revelação. Não tem meio termo. Você viu nessa lição que o estudo das religiões comparadas entende que essencialmente todas as religiões se resumem em uma, mas descobrimos também que não é bem isso, porque o estudo sério de várias religiões tem mais discordância do que concordância. Junta 20, 30 religiões, elas discordam muito mais do que o que concordam. Vimos ainda que o gnosticismo afirma que a salvação só é possível através do conhecimento místico, mas nós sabemos que é através de Jesus. Aprendemos também que grande parte da escrita de Paulo e João foi combatendo as heresias gnósticas. Você viu ainda que o docentrismo era uma seita do gnosticismo e dizia que a humanidade de Jesus era ilusória. Ainda com respeito ao docentismo, vimos que muitos cristãos da atualidade, por ignorância ou por excesso de otimismo, professam a heresia docêntica, ou seja, eles estão dentro da igreja hoje, mas continuam vivendo e até ensinando. Aprendemos também que Marcion pregava uma doutrina gnóstica e docêntica, e de que ele afirmava que Jeová não era o Pai de Jesus Cristo, mas tão somente um Deus de categoria inferior. Aprendemos ainda nessa lição que Ário ensinava que, pelo fato de Cristo ter tido contato com esse mundo, ele não podia ser Deus. Com respeito a Pelágio, estudamos que ele afirmava também que a humanidade não herdou o pecado de Adão. No apolinarismo, aprendemos que Apolinário ensinava que Jesus não tinha alma humana, mas que era só o Logos. Essa é uma revisão rápida, vocês têm ela aí? Tem umas liçãozinhas depois também? Glória a Deus. A sua tem também, pastor Real? Exercício? Esse exercício é para a gente fazer, tá? Nós tivemos algumas apostilas que, nessa de vocês não, mas nas outras foram tiradas, porque o pessoal estava fazendo os exercícios e não estava fazendo a lição. Então eles resolveram tirar, não eu, por mim eu deixava, porque a minha visão de ensino é ensinar e cada um aprenda. Se o camarada quiser colar, ler a apostila, fazer exercício, copiar, não tem problema, o importante é que ele aprenda. Mas eu tinha um professor que dizia assim: você pode colar? Ele falava: pode, eu só não posso pegar. Colar também é estudar. Aí vamos para ter os exercícios aí, nós vamos ver relativamente algumas seitas, ok? Deixa eu marcar algumas aqui, para a gente ver qual que é a primeira aí. Meu Deus, o arianismo, nós já vimos aqui, gnosticismo, aí que eu já chego aí. Os Menix, Mesiologia, Espiritismo, Catolicismo, Testemunho de Jeová. Estão comigo aí? O Testemunho de Jeová foi adotado em 1931 pelo movimento fundador por quem? Charles
Russell, ou o russelismo, também era conhecido assim, ou testemunho de Jeová, tem no advento do sétimo dia a sua origem, tá? Eles se originaram aí. Russell nasceu no ano de 1852 em Pittsburgh, Pensilvânia. Era de família congregacionalista, mas reagiu firmemente contra a sua criação religiosa. Com idade de 18 anos, começou uma classe bíblica em Pittsburgh. Esse grupo cresceu até tornar-se a organização que hoje conhecemos como as Testemunhas de Jeová. Em 1876, Russell tornou-se um pastor do grupo, e em 1879 começou a revista Zion's Critical, Torre de Sião, precursora daquela que hoje existe com o nome Torre de Vigia. Em 1884, a organização de Russell passou a chamar-se Sociedade de Folhetos de Vigia. Em 84, a organização de Russell passou a chamar-se Sociedade dos... repetiu aí. Em 1908, Russell transferiu a sede da sua organização para Brooklyn. Estão comigo? Nova York. A organização permaneceu sediada naquele bairro de Nova York desde então. Em 1886, publicou o primeiro de uma série de 7 livros de estudos sobre as Escrituras. Irmãos, estudar as Escrituras é uma coisa, estudo ou sobre as Escrituras é outra bem diferente. Tem muita coisa aí nessa questão dos testemunhas de Jeová que nós precisamos estar atentos, porque sutilmente eles têm entrado dentro da igreja, sutilmente eles têm arrancado cristãos de dentro da igreja. Não é um número pequeno de 1, 2 ou 3 ou 4 cristãos que deixaram a igreja cristã, a igreja evangélica ou a igreja de Jesus e se enfiaram dentro dos testemunhos de Jeová. É um número muito grande. Por isso, nós que somos pastores, temos que ficar atentos. Qual é o principal ponto? Eles vão na nossa casa, eles batem na nossa porta, eles têm coragem de ir lá e incitar os cristãos. O que acontece com os cristãos? A maioria não tem coragem de ir nas ruas. Antigamente, era normal os crentes saírem evangelizando. Vou dar um exemplo para vocês. Domingo, foi domingo de Ramos. Eu não sei se os pastores tiveram a oportunidade de ver, mas Goianazes parou. Teve um grupo que eu olhei do condomínio, eles estavam na parte de cima da ladeira e já estavam chegando aqui nas ruas de baixo. 7 horas da manhã. Os grupos vão crescendo e a igreja ficando. Algumas coisas importantes. Quando a pessoa de Jesus Cristo, referente a essa doutrina russelita, é essencialmente ariana, ou seja, eles se identificam muito bem com as correntes heréticas surgidas ao longo da história. Eles não seguem uma corrente cristã, eles não seguem uma corrente bíblica, porque o primeiro passo que eles fazem é encostar Jesus. Primeira coisa que eu preciso entender: Cristo é Deus. Segundo, Cristo é todo poderoso. Se negou isso, tá bom. Então, testemunho de Jeová seria um grupo ou um conjunto de indivíduos que seguem a sua própria doutrina, o seu sistema, afastados do cristianismo ortodoxo e histórico, porque eles não seguem nenhum nem outro, e que podem e devem e são definidos como seita. Eu não tenho o que discutir. Negou Jesus como centro, negou a base de Deus como principal. Outra coisa, Cristo não foi o criador do mundo.
Cristo apenas possui os atributos de Deus. Ele não é Deus. Negam a doutrina da Trindade. Quando eu observar esses detalhes dos testemunhos de Jeová, eu preciso marcar e entender o que é que a igreja tem vivido, quais os princípios que a igreja tem se movido. Mais alguma dúvida aí do testemunho de Jeová? Ou já está bom? Chega, né? Senão... Aí, os testemunhos de Jeová são, na verdade, grupos muito típicos que se alinham aos do século XIX. Embora a sua teologia tenha alguma semelhança, eles estão muito ligados aos arianos. Que mais? A gente pode falar deles aí. Sustentam a doutrina rejeitando o ministério profissional e acrescentam que a ideia de templos e edifícios da igreja não precisam ou não há necessidade de líder ou de pastor. São pacificadores e conclamam seus membros a não se envolverem em nada que diz respeito ao mundo político, fé, religião, saúde. É por isso que a gente sabe que um dos principais pontos, e isso é até contestado em questão, é a questão de receber sangue. Então, essas coisas precisam estar marcadas, guardadas em nosso coração. Importante, segundo a opinião dele, Jesus Cristo voltou espiritualmente à Terra em 1914 e agora está ocupado na obra de derrubar a organização mundana de Satanás e estabelecer o reino milenar teocrático. Este reino virá até nós no futuro próximo, por ocasião da batalha do Armagedon. Depois do Armagedon, os crentes verdadeiros serão ressuscitados para uma vida na terra, enquanto um grupo seleto de 144 mil reinarão no céu com Cristo. 144 mil não são nem os crentes do Brasil, então o resto vai tudo para o inferno. Nem eles, né? Oi? Eles já passam disso, né? Não, nem os do Brasil, só os do Brasil dá isso. Que os do Brasil vão para o céu e os dos outros vão. Já que são vários deles, vamos salvar primeiro os do Brasil. O hinduísmo, estão aí comigo? É a fé religiosa do povo hindu, a raça ariana da Índia. A palavra hindu também tem uma conotação religiosa, indicando alguém que professa o hinduísmo como sua religião. A palavra hindu é um antigo nome da Índia. A Pérsia antiga tinha uma palavra hindu, significa terra dos indianos. O termo sânscrito que serve de base é Sindhu, que significa rio. O hinduísmo como religião tem cerca de 500 milhões de seguidores, ou seja, cerca de mais de 84% da população da Índia e cerca de 11% da população do Paquistão. Vocês já pararam para pensar como tem gente envolvida no hinduísmo? Se raciocinarmos um pouquinho, só um pouquinho, e pensarmos em números, aonde que a igreja chega? E quando eu digo a igreja, eu não estou falando só da questão igreja evangélica ou pentecostal. Se você pegar toda a igreja de Jesus e você parar para analisar ela, qual que é o grande problema? É que cada um anda para um lado, cada um assume uma posição, cada um toma o seu próprio lado, cada um toma a sua própria decisão. E Jesus, que é o centro, que é quem deveria ser pregado, ensinado, mostrado, acaba ficando de lado. Então esses caras, eles falam uma só língua.
Vou dar um exemplo para você entender. Profissionalmente, o cara vai lá, um exemplo, ele vai lá e diz que precisa mudar o gás do seu fogão, porque o seu fogão vai para um apartamento, e não precisava. Mas aí você pede uma opinião de um outro profissional. Isso, na ética do profissionalismo, o cara diz, você aprende, nunca fale mal do serviço dos outros. Eu sou formado em ADM, eu gerenciei rede de lojas, eu dei palestras. Então, cara, você não vende bem o seu falando mal dos outros, você vende bem o seu pelo que você é, pelo seu produto. Aí o cara diz, olha, talvez ele fez uma limpeza, fez uma regulagem, por isso ele cobrou o valor. Não era mais fácil falar assim, velho, ele te enrolou, mano, você foi trouxa, tomou na orelha, se lascou. O cara é enrolão, vagabundo, safado, pilantra. Pega o endereço dele que nós vamos lá conversar com ele. E eu vou pôr o dedo na cara dele e vou falar, eu sou profissional da área e você é um enrolão sem vergonha. Poderia falar isso? Mas que profissionalmente ele fez? Eu não vou falar mal do serviço dos outros. Já não acontece a mesma coisa com uma classe chamada pedreiro. Porque no meio do pedreiro tem muito cara que não é meia colher. Então veja bem, se profissionalmente a gente pensa assim, imagina na igreja. Por isso nunca aceite acusação contra a igreja nenhuma. Ah, porque a igreja de fulano, ah, porque a igreja de ciclano, ah, porque a igreja da mídia faz isso, ah, porque a igreja não sei o que. Irmão, não entra no mérito dessa questão. Não se envolva nisso. Não aceite isso, não permita, porque essas situações vêm para te roubar. Então por que o hinduísmo cresce tanto? Porque os caras falam e pregam e ensinam uma mesma coisa. Estão comigo ainda aí? O hinduísmo vedíco. As religiões dessa área foram avassaladas pela invasão da Índia, ou seja, destruídas pela ideia dos arianos. Mas muitos dos elementos das mesmas foram incorporados na nova fé emergente. Esse processo vem desde cerca de 1500 a.C. O hinduísmo brahmani. Quando o hinduísmo védico acabou, surgiu uma nova literatura. E os sábios desenvolveram essa fé. A literatura que eles compilaram e produziram chama-se os Brahmanas. Foi introduzido como cerimonialismo, bem como especulações e práticas mágicas. Resumo rápido aí. No hinduísmo há uma larga gama de crenças, juntamente com muitas escolas promovem diferentes ideias. Não há um credo formal e nem formas padronizadas de adoração. No nível inferior inclui os mais primitivos tipos de animismo. Em sua expressão mais sofisticada, surge o monismo. Assim, uma caracterização geral deve ser uma descrição bem ampla dos elementos que formam o chamado hinduísmo. Vamos lá. Respeito pelas escrituras hindus, a filosofia hinduísta, cosmologia hinduísta, alguns pontos teológicos do hinduísta, renascimento e libertação, salvação, iluminação, formas de culto, sistemas das castas e ética hinduísta. Tudo isso envolve eles. Eu vejo que uma das piores coisas que nós podemos ver aí, dentro do hindu, é a questão das castas. Dependendo de onde você vem, qual é o teu dinheiro, qual é o teu valor, como você ganha o dinheiro, qual é a tua classe social, é que você é visto ou não. Chega a tal ponto que, dependendo da sua casta, você não pode ter nenhum relacionamento com a outra. Já pensou? Você ser separado por classe social, ou por dinheiro, ou por posição? Pensaram como isso é sério, gente? Estão comigo? Taoísmo
E aí eu vou simplificar esses aí, porque a gente tem bastante matéria para correr, e é importante vocês lerem. O taoísmo é uma das principais religiões ou filosofia da China. Foi fundada em cerca de 500 antes de Cristo. Lao Tse, o qual ensinava que a felicidade pode ser adquirida mediante a obediência aos requisitos da natureza humana. Tao, a palavra Tao no chinês significa o caminho, o Tao, pode referir-se ao santo e bendito caminho que pessoas religiosas e sérias deveriam seguir agora, e que promete a prosperidade e a saúde. Tao Te Ching, vai piorando cada vez mais os nomes, tá? Vocês vão ver, né? Isso aí é tipo macumba, tá? É tipo, quanto mais você subir o nível, quanto mais você se aprofundar, mais você recebe luz, é o que eles dizem, mas mais você fica no fundo do poço, mais você vai para o fundo do buraco. O Tao Te Ching é o nome da escritura sagrada do taoísmo. Esse nome significa clássico do caminho e sua virtude. Esse material foi composto e compilado entre os séculos 6 e 4. Deveria ser o contrário, mas tudo bem. Antes de Cristo. Consiste em 5.250 caracteres divididos em 81 capítulos. Lao Tzu, contemporâneo mais velho de Confúcio, teria sido o autor desses escritos. Doutrinas. O ensino místico dessa fé, que era o caminho da vida transcendente à razão e não pode ser expresso por meio de palavras humanas. O indivíduo venceria através do quietismo. Os requisitos divinos podem ser achados no homem interior, pois o homem é produto do Tao. Pessoas comuns adicionaram muitos elementos ao taoísmo. Lá pelo século III a.C., o taoísmo e o confucionismo rivalizaram fortemente, mas o budismo era mais popular que ambos. Ok? Confucionismo. Deixa eu falar algo aqui importante para vocês que estão aqui, vocês que vão assistir a aula. Não deixe o confucionismo colocar confusão na tua cabeça. Por que a gente precisa entender e ler e conhecer um pouco dessas heresias? Porque um pouquinho mais à frente nós vamos chegar nas atuais. Mas todas essas heresias e seitas e religiões atuais, elas derivam dessas antigas. Então talvez se fôssemos direto para as atuais, você não iria entender essas que já estão vindo desde o passado. E talvez você pensasse que é algo novo. Por isso é necessário, eu estou dando uma pincelada nelas para vocês conhecerem, a gente conhecer, e depois chegarmos aí nas mais atuais. No confucionismo, também chamado de Kung Fu Tzu, o criador do confucionismo nasceu na aldeia de Tixu, no estado de Lu, na porção sudoeste, na província de Shantung. Ele viveu por volta de 551 a 479 a.C. Foi ele um filósofo e líder religioso chinês. Confúcio tornou-se o primeiro mestre profissional na história chinesa. Seus primeiros estudantes, que se tornaram discípulos em seu movimento religioso, segundo os registros antigos, foram 24. Confúcio recebeu educação liberal em estudos de humanidades, como poesia e literatura, havendo transmitido essa cultura aos seus discípulos. Bem no final da sua página, eu acho que meu Deus, não tem nem número aqui na minha. 18, 19, 20. Entre 220 e 907, o último parágrafo. Depois de Cristo,
O confucionismo foi suplantado pelo budismo indiano, pelo taoísmo. Acharam aí? Beleza. Mas a partir de 960 d.C., retomou a sua importância e prestígio. E a partir dessa data, até a cerca de 1279 d.C., uma mistura de budismo, zeobidismo, taoísmo e confucionalismo deu origem ao chamado neoconfucionalismo. Meu Deus do céu, isso não é nome de gente não. Consigo nem falar essa palavra, pelo amor de Deus. Eu passei o dia inteiro ensaiando. Neoconfucionalismo. Doutrina que pregava a meditação e a integração à natureza como caminho da salvação. Aí está aí as doutrinas. Confúcio não afirmava pensador original, mas somente transmissor de ideias que ele tomara emprestada dos antigos. A filosofia de Confúcio centralizava em tornar o homem o seu bem-estar. As relações sociais dependeriam do que Confúcio chamava de Lin, ou seja, o caminho do bom gosto. Terceiro, o senso de propriedade é um meio do desenvolvimento do caráter. 4. A regra áurea do confucionismo: o que não quiseres que te seja feito, não faças aos outros. Então, cuidado quando a gente usa alguns provérbios, algumas palavras, algumas frases, a gente não sabe de onde vem. O que não quiseres que te seja feito, não faças aos outros. Princípio do Jin. O princípio do Jin indica que o próprio justo, mas acima de tudo o amor. Política. Para Confúcio não haveria tal coisa como reforma do Estado ou realização de elevado ideal. Religião. Confúcio não foi propriamente dito fundador de uma religião no sentido usual. Ele acreditava na força moral universal. Confúcio jamais se apresentou como profeta de Deus, mas dedicou-se ao que ele pensava ser uma missão celestial. Ele não conferenciava sobre Deus como ser descrito mediante proposições teológicas. Entenderam Confúcio? Mas vocês viram que ele próprio era confuso. Se o cara em si próprio não tinha decisões, posição, não tomava, não assumia, imagina os seus adeptos, imagina os seus secretários, imagina os seus discípulos, imagina os seus seguidores. Cada um pregava o que queria. Não tinha. É tanto que ele mesmo não se apresentava nem como fundador de uma religião, não sei, ele dizia assim: olha, eu peguei dos antigos essas ideias, e isso aqui, ó, quem vem comigo? E vamos concluir com o budismo, ok? O budismo é uma religião de grande importância no Oriente. O budismo foi fundado em torno do século VI por Siddhartha Gautama, o Buda, que significa desperto, iluminado. Ainda bem que não tem nada a ver com corajoso, trabalhador, dinâmico, porque aquela posiçãozinha dele sentado. Por ser aberto a todos os grupos sociais, culturas e nacionalidades, o budismo tornou-se bastante popular e expandiu-se por todo o extremo Oriente, chegando também a vários países do Ocidente. De certa maneira, o budismo pode ser considerado uma reação aos rigorosos do brahmanismo, seus excessos de disciplina e sua dependência de uma classe sacerdotal inacessível aos homens comuns. Não se tem certeza sobre a data do nascimento do Gautama, mas para sua morte 2 datas são apontadas:
36 a 383 a.C. Buda, ou Gautama, era filho de um Raja, ou seja, chefe eleito de uma tribo, no atual Nepal. Ele casou-se com uma prima e teve um filho. Aos 29 anos, preocupados com o sofrimento do povo, deixou o palácio em que vivia e tornou-se peregrino. Seguiu o caminho tradicional do hinduísmo, estudando como mestre, jejuando e praticando sacrifícios e castigos corporais, junto com 5 amigos, que seriam mais tarde seus primeiros discípulos. Essas práticas enfraqueceram seu corpo e seu espírito e não responderam às suas dúvidas e interrogações. Depois de abandoná-las, sentou-se sobre uma figueira sagrada e, após longas meditações, atingiu a iluminação, a descoberta da verdade. Durante 45 anos pregou por várias regiões da Índia e faleceu aos 80 anos no bosque Kushinagara. No século III, o budismo expandiu-se pela Índia, pela Ceilão, pela Birmânia, pela Pérsia, pelo mundo grego. Entre o século I e VI, foi a vez dos países como Tailândia, Sumatra, Java, Nepal, Tibete, China, Coreia e Japão receberem profunda influência budista. Olha como que Satanás faz. O cara abre mão da família, tem uma religião, se envolve por anos aprendendo, diz que aquela que ele aprendeu não foi boa, agora ele senta debaixo de uma figueira e recebe a iluminação completa. Pensa se o diabo não é estrategista. Os 3 últimos parágrafos aí, aqui está na minha página 23. O Nirvana é a libertação dos sofrimentos quando o homem toma consciência de sua natureza, que é igual à natureza de todas as coisas. Os estudos e leitura da palavra de quem atingiu o Nirvana constituem os primeiros passos do caminho para ser liberto. O ideal Ranayana é o homem desligar-se de todas as coisas do mundo, geradoras de seu sofrimento. Já para Mahayana, o ideal é o indivíduo iluminado, permanecer no mundo até que todos tenham se libertado. Fala a verdade, se a gente parar para pensar nesse negócio, não dá. Só que tem um monte de gente sendo envolvida. E esse cara vai chegar na igreja e vai precisar de ajuda. E é nessa hora que eu e você, que conhecemos um pouco, estudamos um pouco, recebemos a revelação, corremos no nosso material, nos preparamos. Porque se é a década da colheita, e eu creio que é, e Deus vai mandar e vai começar a mandar gente para a igreja, quem vai ensinar essas pessoas? Ela vai chegar e falar: olha, eu sou do budismo, gostei daqui, quero ficar, mas como que eu vivo aqui agora? Tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabem nem a visão da igreja que ela faz parte. Se você mandar ela falar só de Jesus, fala de Jesus, ela vai falar: Jesus é o Filho de Deus, e o que mais? Pronto, morreu e ressuscitou. Jesus está em todas as religiões. Agora, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, Deus único e vivo, o eu sou, veio a carne, veio em carne, morreu, ressuscitou, só existe um. Se nós não conseguimos ensinar para essas pessoas verdadeiramente quem é Jesus, elas vão vir dentro da igreja, vão se perder e vão embora. Amém? Vocês recebem esse tempo aí no nome de Jesus? Quero abençoar vocês no nome do Senhor. Amém, em nome de Jesus.